aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista na Caras. Hoje recebendo ele, Caio Orovix, que fez Ainda Estou Aqui, que tá em cartaz com mais um filme novo, né, Caio? Eu queria te agradecer por você ter topado esse convite e ter vindo conversar com a gente sobre esses projetos novos. Eu que agradeço, imagina, é um prazerzaço estar aqui. Prazer. Vamos começar falando sobre Ainda Estou Aqui, antes de falar Vamos. sobre os projetos novos, planos futuros e tudo mais? Porque Ainda Estou Aqui é um marco pra gente, pra nós brasileiros, pro nosso cinema brasileiro. Queria entender um pouquinho como é que surgiu Ainda Estou Aqui na sua vida, em que momento você encontrou esse filme pra você atuar? Era pandemia e eu recebi uma mensagem da Letícia Naveira, que era a produtora de elenco, diretora de elenco, falando tem esse filme e tal. Ela já me conhecia de outros testes. E aí, filme do Walter Salles. Aí eu fiz, quê? Quero. Filme do Walter Salles, pelo amor de Deus, agora. E eu falei, cara, eu vou fazer o melhor teste da minha vida, assim. Era self-tape, né, que tá rolando muito self-tape, é isso. A gente faz um teste em casa, filma a gente mesmo e manda pro produtor de elenco. E aí era esse esquema, ainda mais porque era pandemia. E eles mandaram um texto, eles explicaram a história, falaram que era a partir do livro do Rubens Paiva, do Ainda Estou Aqui, e mandaram um texto, que geralmente isso pode acontecer num teste, que é um texto base, assim, para você se orientar a partir desse texto e fazer alguma coisa em cima disso. E o meu texto era um texto do Pimpão, que é a personagem que eu faço, mandando uma carta pra Veroca, que é a namorada, que é a Valentina Essage, quando ela estava em Londres, e eu tinha que falar o que estava acontecendo, mas não podia contar que o pai dela tinha sido sequestrado. E aí o texto era ótimo, e aí eu falei, cara, vou reescrever umas coisinhas e tal. Aí botei uma projeção no meu quarto, assim, fiz uma projeção de um filme do Glauber Rocha, do Terra em Transe, e aí fiz a carta e tal, e mandei, falei, cara, acho que tá bom, tá legal, ok, mesmo que eu não passe, eu fiquei satisfeito, assim. Foi uma experiência já pra você, né? Foi uma experiência, e aí, belo dia, eu tô na EAD, que é a escola que eu fiz de atuação lá na USP, e recebo uma ligação, 021, aí eu falo, quem é? Aí não atendi. Aí a Fernanda, minha agente, falou, Caio, o Walter tá te ligando, tá tentando falar com você. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu estava desmaiada nesse momento. Aí eu saí da sala assim, meu Deus, eu preciso sair, tipo, agora. Aí atendi, e aí ele me falou que tinha rolado, e que tinha amado o teste, e ia me contar a história da família, porque ele foi muito próximo da família Rubens Paiva. Sim, ele acompanhou mesmo ali, né? Viveu na casa. Então foi isso, assim, aí de repente eu tava nessa loucura, nesse filme, e foi... Bom, aí o resto da história é surreal, assim, é muito impressionante. A gente filmou alguns meses depois, eu fui pro Rio filmar, e aí era uma experiência incrível, porque eu tava numa sala de ensaio, assim, tipo, olhava para um lado, tava a Fernanda Torres, pro outro o Selton Mello, aí Humberto Carrão, Helena Albergaria, Valentina Essage, Walter, Amanda Gabriel, que é preparadora de... Então, assim... Só nomezão, né? Aí foi tipo, bom, a gente tá fazendo uma coisa muito importante, sabe? Assim. E como é que era o clima, assim, dos bastidores ali, tipo, com o pessoal, pra construir esse filme? As pessoas já construíram esse filme e atuavam pensando realmente no Oscar? Você já tinha essa noção ou não? Zero noção de... Quer dizer, a gente tinha uma noção que ia ser um filme muito grande, porque era o Walter voltando depois de 10 anos pra ficção, né? Assim, com esse elenco, com essa história, assim. Então a gente tinha a noção de que alguma coisa importante da história do cinema brasileiro e mundial estava sendo escrita, assim, lá. Mas a gente não tinha a mínima noção de que o filme ia pro Oscar, assim. Acho que a gente começou a entender que era possível que o filme fosse pro Oscar quando foi pra Veneza. Porque Veneza é um festival muito importante e também é um termômetro pro Oscar, assim. Então, quando ganhou roteiro em Veneza, a gente falou, tá, temos uma chance real, assim. E aí começou a ficar mais concreto, aí fomos indicado. E quando foi indicado a categoria de melhor filme também... Que foi uma grande surpresa pra todo mundo, assim, Foi né? uma grande surpresa e, tipo, aí a gente falou, bom, acho que tem chances reais da gente ganhar alguma coisa, sabe, assim. E é isso, não deu outro. Mas foi uma surpresa pra você a gente ter ganhado como melhor filme internacional? Você já esperava? As pessoas que contracenaram ali com você também já esperavam? Ou... Era o que a gente tava botando mais fé, assim. Porque o da Fernanda, a gente tava torcendo muito e tava botando fé também. Mas eles são mais bairristas lá, assim, né? Tipo assim, é difícil ganhar um prêmio de ator sendo estrangeiro lá, né? Sim. Então, tanto é que o Globo de Ouro foi uma grande surpresa pra gente, né? Exatamente. Ela ter vencido ali. Mas o Globo de Ouro tem um detalhe que o júri do Globo de Ouro é de estrangeiros, né? É o foreign press lá deles e tal. Então, são pessoas que não são exatamente de lá só, né? Claro que hoje o Oscar diversificou muito o júri, né? Tem muita gente da América Latina, muita gente da África, então isso mudou muito. Mas a gente tava botando fé e antes
logo antes do Oscar, uns 3 dias antes, a Marina Persson, que é muito minha amiga, conversou com o Valtinho, e o Valtinho tava, porque ela ia apresentar eu não sei em que canal que ela apresentou o Oscar, e o Valtinho tava confiante, mas também tava realista, e falou assim, Mar, tem isso, o filme foi distribuído, demorou um pouco para chegar na Inglaterra, que tem muitos votantes, então ele tava meio assim, talvez não role, Entendi. sabe, assim. Mas aí rolou e foi, tipo, êxtase total, né? Absurdo, né? Absurdo. Qual é a sensação de você fazer parte de um filme que foi o nosso primeiro Oscar, assim, pois incrível. É meio assim... Surreal. Não caiu a ficha exatamente ainda, sabe? Assim, eu acho que caiu, mas também não caiu, assim, porque é isso, eu tava lá filmando com a galera, a gente fez um filme que, obviamente, é histórico, mas você tá num trabalho e, de repente, você tá num trabalho que ganhou o primeiro Oscar do Brasil, é muito desmedido, assim, sabe? Tipo, ainda tô realizando... Mas, assim, comemorei muito no meio do carnaval... Bebi muito pra comemorar. Teve ressaca pra caramba, nossa, aproveitou ressaca muito. de dias e dias, assim, porque, pô, uma vez na vida, quer dizer, espero que muitas ainda, mas pelo menos a primeira, eu tinha que comemorar muito. Você tava ali marcado, né? Com certeza. Marcou demais. Agora, assim, a gente tem um outro filme que você tá atuando e tá agora em cartaz, que é A Batalha da Rua Maria Antônia, Sim. que também é um filme que tem a temática da ditadura, Sim. né? Queria até entender, assim, como que você lida com esses temas para atuar? Qual a importância de atuar nesses temas também? Sim, eu acho que, assim, filmes históricos são também uma oportunidade de pesquisar, de estudar sobre a nossa história, né, de gerar conhecimento, de levantar material, assim, para discussão, né, do público. Então isso, para mim, é muito caro, assim. E eu acho que A Batalha da Rua Maria Antônia, que é um filme dirigido pela Vera Egito, que está em cartaz agora, são 21 planos sequências em película 16mm preto e branco. Então é um filme, assim, que só do filme já ter acontecido e dar certo já é uma vitória, sabe, assim. E a gente ganhou o melhor filme no Festival do Rio em 2023, então é um filme também... Ganhou vários festivais no mundo também, é um filme reconhecido pelo seu feito... A Vera costuma dizer isso, assim. É um filme sobre... a história do Brasil, é um filme sobre amor e é um filme também sobre cinema, assim, porque é um filme que são 21 planos sequências, assim, né? Pra quem não sabe, 21 planos sequência é quando você roda a câmera e não corta. Então, é muito mais difícil de ser feito. É muito mais difícil. Tem essa série agora, Adolescência. É verdade, Adolescência foi mesmo, foi plano sequência. Cada episódio é um único plano sequência, uma coisa assim, absurda. Mas eu acho que são filmes primos, assim. A Batalha da Rua Maria Antônia e Ainda Estou Aqui são filmes que tocam no mesmo trauma da nossa história, que foi a ditadura civil-militar, mas tocam sob perspectivas diferentes, assim. O Ainda Estou Aqui conta a história de uma família que é privada de viver com o seu próprio pai, né? Uma pessoa que foi tirada da família, do núcleo familiar e vive essa dor. Então é um filme subjetivo, assim, que acompanha a história dessa família. E já A Batalha da Rua Maria Antônia é um filme que conta a história da ditadura militar, de um evento muito específico, que foi a batalha que aconteceu na Rua Maria Antônia aqui em São Paulo, de Mackenzie contra a Faculdade de Ciências Sociais e Letras da USP. Mas o enfoque é sobre o movimento estudantil, assim, né? E a força do movimento estudantil no Brasil, assim, a repressão contra o movimento estudantil. Então, eu acho que são filmes maravilhosos e a gente tem que aproveitar essa onda do Ainda Estou Aqui também para assistir A Batalha da Rua Maria Antônia. Vá assistir, você que ainda não viu, porque é um filmaço que tá no cinema. Qual que é o seu personagem? Conta um pouquinho mais. Como que se encontrou também esse filme, né? Eu faço o Benjamin, que é um personagem... Todos os personagens da Batalha da Rua Maria, do filme da Batalha da Rua Maria Antônia são personagens ficcionais, fictícios, que não existiram nesse evento que existiu. Mas o Benjamin é uma personagem das únicas ali que é inspirado em umas personagens que existiram. Tá, pessoas reais. Pessoas reais da batalha. Eu conversei com algumas pessoas que estavam lá na batalha, no dia da batalha, porque a batalha aconteceu de 2 para 3 de outubro de 68. E foi isso, assim, a rua ficou, assim, totalmente desfigurada, assim, a polícia invadiu o prédio da FEFELESH, depois um estudante é assassinado, né, um estudante secundarista é assassinado na rua. Então eu conversei com muita gente e o Benjamin é essa figura que é um líder estudantil. Ele é o presidente da UEE, que é uma organização estudantil que existe até hoje, e ele está organizando no dia da batalha uma votação que está rolando. Então ele é uma figura central, assim, que os estudantes recorrem. Ao mesmo tempo, ele é um cara meio
meio ruim também, assim. Tem não é um um cara muito quesinho de- legal. Tá. Tem um quesinho, assim, meio de soberba. Uhum. É um cara meio galanteador, que as pessoas se interessam, que usa desse poder também com as pessoas. E aí a Vera quis que essa contradição tivesse bem trabalhada. E foi isso que me instigou também, porque eu gosto muito quando a personagem é contraditória, sabe? Uhum. Assim. E é um desafio, né? Quando o Super personagem desafio. é contraditório, que você tem que pegar ali todos os lados e tem que né, dar um jeito de entregar isso pro público. Exatamente. É nas sutilezas também, não é só, né, no estereótipo da coisa, assim. Então isso me instiga muito, sabe, como ator. Eu gosto... Quando vem uma personagem, eu falo, tá, mas qual é o contrário disso, sabe, assim? E eu tento ir buscando no roteiro onde tá o contrário disso também. Então Benjamin é essa figura, assim. Tá em cartaz, então, a gente pode encontrar nos cinemas. Nos cinemas, em cartaz nos cinemas. É isso, gente, vocês vão conferir, tá bom? No final você faz o convite de novo, Boa, por fechou. favor. Agora sim, 2025 marca algo muito importante na sua carreira, que é a estreia do seu primeiro longa, né? Inclusive, você ganhou o prêmio nesse longa. Sim. Queria que você falasse um pouquinho, assim, qual que é a sensação de você estar tendo esse marco em 2025? O que mudou no Caio nesses anos pra cá? Nossa, boa pergunta. Há 10 Reflexiva agora, né? Reflexiva. Há 10 anos é isso. A gente estreava o Califórnia, que foi meu primeiro longa, dirigido pela Marina Persson, que hoje é minha melhor amiga, assim, parceira de vida, irmã. Legal. E é um filme que foi um filme muito importante pra mim, por vários motivos, mas foi um filme que me deu o privilégio, assim, o prazer de ter no Festival do Rio o prêmio de melhor ator coadjuvante. Um filme que eu tava começando. E um filme que, quando eu olho pra trás, apesar de, né, ter passado 10 anos de carreira, assim, que eu acho que amadureci muita coisa e já vou tentar elaborar o quê, assim, mas eu olho pra trás e eu falo, cara, existia ali uma coisa que eu preciso preservar, que é um frescor, assim, sabe, alguém que não tá preocupado em responder às pressões do mundo, que tá ali brincando de atuar, sabe, assim, eu não tinha muito conhecimento e repertório, e acho que em alguma medida isso também é legal, assim, pro trabalho da atuação. Porque acho que fica mais leve, né? Mais leve, mais espontâneo também, sabe, como é na vida, a gente não pensa, sabe, pra falar, pra fazer as coisas. Então, assim, é um pouco isso que eu acho que eu tento preservar do que existia lá no Califórnia. Mas, claro, amadureci muito sobre muitos aspectos, assim, e acho que talvez a principal diferença, assim, que eu vejo... Hoje eu tô passando por um momento que eu não entendo muito, mas as pessoas dizem que é o tal do retorno de Saturno lá, né? Com 29 anos. Então eu sinto que tem coisas mudando na minha vida, mas não consigo ainda ter muito discernimento para dizer o que tá mudando. Mas eu sinto que tem muitas coisas assentando, assim. Tipo, eu sei o que eu quero mais, sabe? Assim, eu acho que o Califórnia também me deu a possibilidade de fazer escolhas, assim, de com quem que eu quero trabalhar. Porque foi um grande privilégio trabalhar com a Marina logo no primeiro filme, que é uma baita diretora e uma baita criadora. Então isso me deu um termômetro muito... sabe, acima da média, assim, pra eu poder falar, não, tá, que pessoa que tá me propondo esse filme, esse convite, ou que teste é esse que tá chegando, essa pessoa me interessa, esse filme me interessa. Então o Califórnia jogou a régua lá no alto, sabe? E foi um filme que você ganhou o prêmio, né, como melhor ator coadjuvante. Queria até saber um pouquinho, porque assim, no começo, você ganhar um prêmio é muito absurdo, eu posso te falar essa palavra, porque é novo pra você, é algo que você fica surpreso, mas ao mesmo tempo é muito incrível. Super. De que forma esse prêmio também te ajudou e como que você lidou com isso, de você já ganhar um prêmio no seu primeiro longa, assim? Cara, foi meio... vivendo nas nuvens logo de cara, assim, uma coisa meio impressionante. Mas, assim, eu acho que eu sempre tive muito pé no chão também, assim, sabe? Tem um vídeo que eu gosto muito do Denzel Washington, que é um ator norte-americano, que ele tá numa entrevista com os atores e ele fala... Aí perguntam, o que você daria de dica pra você mesmo ou pra outros atores que estão começando, quando você tava lá começando? E ele fala, tudo passa. As coisas ruins passam, os momentos de não trabalho, os momentos de crise passam e os momentos bons também passam, sabe? Assim, então, eu acho que tenho esse pé no chão de falar, tá, coisa legal, ganhei um prêmio, mas o prêmio é só acho que é uma medida de um reconhecimento de um trabalho bem feito. Eu não acho que o prêmio é... Eu não fico vivendo pelos prêmios, tentando jogar isso no horizonte, sabe? Assim, porque eu acho que o prêmio é um reconhecimento de um trabalho que gera coisas muito legais, como encontro com pessoas, sabe? Oportunidades, assim, né? Oportunidades. Então, eu conheci pessoas que estavam lá no júri do Festival do Rio na época, pessoas incríveis, assim. Então, isso me movimentou trabalhos muito legais, assim. Então,
E aí voltar pro Festival do Rio em 2023 com A Batalha da Rua Maria Antônia e ganhar o prêmio de melhor filme de ficção agora, assim, foi muito especial, assim, porque o Festival do Rio é muito, pra mim é muito minha casa, assim, eu amo muito. Esse teve encontro, né? Essa conexão, né? Uma reconexão, assim, depois de praticamente 10 anos. Legal, assim. né? Você sempre quis ser ator, Caio? Eu sempre quis ser ator, desde pequeno, assim, minha mãe brincava de... Minha mãe sempre incentivou muito o lado artístico, assim, meus pais, meu pai é músico também, e aí a gente viajava pra Paraty, em Paraty tinha um cara que vendia bonequinho de marionete, assim, lindos os bonecos, eu tenho até hoje em casa, assim, de papel machê, tecido, assim, e minha mãe brincava de fantasia, assim, de fazer teatrinho de boneco e tal, e eu pirava nisso, assim, pirava, e fazia, minhas brincadeiras eram basicamente dirigir, atuar, fazer esse tipo de coisa, assim, e na escola eu comecei a atuar muito cedo, e sempre sabia que era isso, assim, não tinha nenhuma dúvida, sabe, assim, e aí sabia que eu queria fazer direção em teatro e atuação, então eu fiz 2 escolas que fazem isso, assim, lá na USP, e fundei um grupo de teatro quando era pequeno também, assim, no colégio tinha uma turma de teatro extracurricular, e aí eu cheguei pro professor, assim, um dia e falei, cara, tá um pouco insuficiente pra mim. E aí o Rafael Mazini, que é um professor incrível que me ensinou muita coisa, assim, e aí ele falou, tá bom, vamos fazer um grupo de aprofundamento de atuação, assim. E aí o grupo existe até hoje lá, assim. Que legal! É muito legal. Você fundou e continuou, então? Eu fundei e continuou, assim. Aí, inclusive, tava fazendo uma peça agora, e aí veio um comboio, assim, de uns 10 umas meninas e meninos, assim, da escola, falando, a gente é lá do Navib, que é o grupo de aprofundamento, o Rafa sempre fala de você e tal, a gente queria ver, adoramos a peça e tal. Então, assim... uma alegria, né? Porque tem gente ainda tocando a coisa, assim. Não, era um reconhecimento mesmo, de fato. É, legal. Agora, assim, a gente falou sobre filmes, né? E sua carreira. Eu fiquei sabendo que novela também é algo que você deseja fazer. Sim. Me fala como é que tá os planos. A gente realmente pode te ver em novelas em breve? É algo que você realmente quer muito? Olha, algo que eu não consigo controlar muito, assim. Mas, claro, eu já... tenho parcerias ali na Globo, assim, fiz coisas lá e quero muito porque é uma coisa que... Primeiro que, assim, eu tive o grande prazer e privilégio de ter uma trajetória no cinema, independente, mesmo em séries de streaming, assim, e fazer parcerias que eu admiro muito, assim, tipo, com pessoas incríveis, Fernanda, Andréa, Beltrão, Denise Fraga, a diretores Esmir Filho, a Vera Egito, né, o Maurício Farias, que trabalha lá na Globo também, enfim, uma galera muito incrível. E eu tenho um perfil que a galera me coloca, assim, como o outsider um pouco, sabe? Assim, vários jeitos possíveis. Mesmo o Benjamin do Batalha é um pouco assim. Então, eu tenho muita vontade de fazer uma novela porque é um produto mais, assim, mainstream, assim, né? Mais popular, chega em mais gente, eu acho, sabe? Acho não, com certeza chega em mais gente. E também tem uma coisa que me interessa muito na novela, que é um exercício diário da atuação, assim. Tipo, uma musculatura mesmo, uma musculação diária. Você tá treinando todo dia, todo né? dia, Verdade. e tipo assim, todo dia com muita cena, assim, sabe? Então isso é muito legal, porque eu já tenho uma experiência com série que é parecida, mas na novela é mais, assim. E essa coisa também do seu personagem poder mudar, sabe? Assim, pela resposta do público, isso pra mim é muito interessante. Aí você vai vendo real time, né? Como Total, o público vai reagindo à sua atuação, o que você tá fazendo. Exatamente. Então, essa resposta do público, assim, é muito... Que parece teatro, em alguma medida, assim, que você tá fazendo, a coisa tá acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então, isso me interessa bastante, assim. E aí, estamos aí, né, no caminho, fazendo coisas e tal, pra fazer essas coisas acontecerem também em breve, quem sabe. Quero que eu te entreviste pra gente falar sobre a nova novela. Exatamente. Pronto, perfeito, mais que combinado. Agora, assim, planos futuros. Você tá planejando mais filmes? Tem coisas que você pode contar pra gente? Sim. Ou, por enquanto, o que tem tá coisa que eu acontecendo? posso contar, tem coisa que eu não posso contar ainda, mas tem 2 coisas que eu posso contar que são legais, que é o Isabel, um filme que eu fiz agora com a Marina Persson também, mas dessa vez ela tá atuando comigo, ela não tá dirigindo. E aí é um grande prazer, porque eu acho a Marina uma grande atriz, assim. Então a gente fez esse filme agora, no final do ano, que provavelmente ainda estamos mandando pra festival, ainda vai estrear talvez ano que vem. E tem um filme que eu fiz com o João Guilherme, que virou muito meu amigo, porque a gente fez Da Ponte Pra Lá juntos, uma série da Max, e o filme é o Rei da Internet, chama Rei da Internet. É um filme sobre um hacker brasileiro que chama Daniel Nascimento, a biografia de um hacker. E eu faço um outro hacker, amigo do Daniel, o Daniel é o João quem faz. Então é um filme que também provavelmente vai sair
até o fim desse ano, provavelmente, assim. E aí é um filme mais mainstreamzão também. Entretenimentaço. Mas tem a sua profundidade também, assim. Mas com certeza vai chegar em muita gente, porque o João, né, é muito conhecido, assim. Então, esse vai ser legal também. E aí tem outras coisas que eu ainda não posso contar. Tá, então a gente marca uma próxima entrevista, aí você me fala os spoilers e a gente fala sobre nova novela. Exatamente. Combinado? Fechadíssimo. Antes da gente terminar a entrevista, eu queria até que você falasse um pouco sobre rede social, como é que a gente pode te encontrar, as pessoas saberem mais sobre o seu trabalho e também fazer aquele convite para a batalha. Claro, Fechado? Fechou. Por favor, para aquela câmera lá. Minha rede social, eu tô lá no Instagram, Caio Ouro. É H-O-R-O. Caio H-O-R-O. Muito bom. Né? Pra, simplificar o nome. Pronto, é que o nome é um pouco difícil. Gostei. Né? Orovix, nem todo mundo... Você acertou de primeira, mas nem todo mundo acerta. É um negócio difícil. Mas é isso, tô lá no Instagram, vejam, eu tô sempre postando coisa lá. E coisas, inclusive, de fora do trabalho de música, que eu toco também. Então, os trabalhos também estão sempre lá. E estou com um filme maravilhoso, junto com um elenco incrível, uma diretora incrível, que é A Batalha da Rua Maria Antônia, que tá nos cinemas. Um filme filmado em película, 16mm, filme mesmo, preto e branco, em 21 planos sequências, que conta a história desse dia histórico no Brasil, que foi a Batalha da Rua Maria Antônia, no meio da ditadura militar. E um filme que não só é um filme histórico, como é um filme que conta sobre amor, sobre paixão, sobre a vontade de mudar as coisas, assim. E o filme tá lindo, vão assistir, porque é um filmaço. Então aproveitem. E deu trabalho, né, menina? Deu muito trabalho. Inclusive, antes da gente finalizar, teve algum momento que vocês erraram pra caramba? Não teve nenhum erro. Nenhum? Não, assim, tipo, a gente, elenco, não errou. Porque é isso, né? Não podia errar. Tipo, plano sequência, a gente não pode errar. É diretaço. Não teve nenhum erro. Nem a equipe errou. Uma coisa surreal, assim. Tipo, eu não sei como. Acho que os astros confluíram, assim. Os espíritos estavam com a gente lá. Teve uma coisa que aconteceu, que é um trabalho impossível, que eu acho assim, eu falo, esse trabalho é impossível, que é o foquista, né? Porque na película, o foquista não vê o que ele tá focando. Como se foca uma foto, só que pensa que não é uma foto, é um vídeo, né? Assim, tem então, movimento, né? Tem movimento. Na digital você vê que tá focado. Na película você não vê o que tá sendo gravado. Então, eles tinham que filmar, e eles mandavam a película para Londres no meio da filmagem para revelar a película, e aí voltou a película e eles viram, não, tá tudo certo. Meu Deus! Uma coisa surreal, entendeu? Podia ter dado tudo errado, que mas loucura. Deu tudo certo. E aí, alguma coisinha ou outra, uma cena ou outra ficou fora de foco, mas normal, né? Pelo amor de Deus. Também a gente vai aceitar. Exatamente. Imagina a trabalheira disso tudo. E aí a gente refilmou algumas coisas, mas foram poucas, assim. Então, não teve nenhum erro. Gente, mais do que nunca agora você vai lá assistir esse filme, tá? Porque deu trabalho e a gente quer conferir. Por favor. Caio, muito obrigada. Obrigado, um prazerzaço falar com você, saber mais do seu trabalho, falar sobre coisas tão boas, prêmios, Oscar, né? Novo filme. Parabéns pelo trabalho de verdade. Obrigado. Espero te encontrar em breve, viu? Obrigado a você. Foi um prazer. Gente, é isso. Segue lá o Caio também pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá acontecendo na vida dele. Tem música também, né? Tem música lá. Arte é com o Caio, tá? Isso, vambora. E também segue @carasbrasil, que a gente vai continuar aqui trazendo bastante assuntos importantes, assuntos legais, entretenimento pra você, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.